Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Manuela. Trabalharei com vocês hoje literatura. Bateremos um papo sobre o romantismo no Brasil. A professora Raquel, ela já pediu para que vocês fizessem uma pesquisa sobre o romantismo e hoje a gente vai bater um papo um pouco breve, pois nós temos várias aulas ainda pela frente para abordar esse conteúdo, certo? Primeiramente, eu queria refletir sobre o termo romantismo, e quando a gente fala de romantismo, a gente lembra da palavra romântico, romance, e tem muito a ver, certo? Então, quando a gente fala de qualquer movimento literário, a gente lembra um pouquinho sobre os contextos históricos, os fatos históricos que vão acabar influenciando para determinado movimento literário, certo? Então, os fatos históricos são vários dentro do romantismo, mas eu acabei escolhendo três para mostrar para vocês a importância deles na criação desse movimento literário. Em 1822, o Brasil ele vai passar por um processo histórico chamado Independência do Brasil. Como vocês já sabem, já estudaram história, o Brasil ele foi descoberto, entre aspas, pelos portugueses, e até então os portugueses eles acabavam criando uma certa autoridade sobre o Brasil em vários sentidos. Então, a independência do Brasil, ela representa para a nossa sociedade um ganho de autonomia. Então, a partir da independência, pressupõe-se que nós teríamos mais independência cultural, econômica, política. Então, alguns autores, alguns intelectuais, dentre eles Gonçalves de Magalhães, ele vai escrever a primeira obra brasileira romântica chamada Suspiros Poéticos e Saudades, no ano de 1836. Então, logo após a independência, o romantismo surge com a nova proposta de criar uma literatura genuinamente brasileira. E quando a gente fala desse período também histórico da independência, a gente precisa se atentar para 1888. Essa data é muito importante no cenário histórico da gente, pois vai discutir, a gente vai lembrar sobre a abolição da escravatura. Como vocês sabem, os negros, quando vieram da África, eles vieram arrancados, né? Tiraram das suas raízes toda a sua cultura, todas as suas vivências e trouxeram eles para cá em situações subhumanas, em porões de navios, tratados como se fossem verdadeiros bichos, animais. Então, a Lei Áurea, né, que é uma lei que vai fazer com que, a partir dessa data, todos os negros eles fossem libertos. Isso na teoria, né, gente? Porque na prática a gente sabe que não é bem assim. Até hoje, a gente está no século XXI, ano de 2021, o negro ainda sofre racismo, o negro ainda sofre chacota, discriminações raciais. A mídia está o tempo todo falando sobre isso, né? Então é algo que a gente não pode tapar nossa visão, dizendo que não, que está tudo bem. E os autores do romantismo, que a gente vai chamar de românticos, não no sentido que eles mandavam flores, abrir a porta do carro, viu? Românticos porque eles escreviam textos do romantismo. E o romantismo aqui a gente está falando de movimento literário, não é aquele romantismo de relacionamento amoroso, né? Não. Então, a Revolução Francesa é um fato histórico que vai influenciar de forma muito intensa nos escritores românticos, porque eles vão abordar questões relacionadas ao slogan da Revolução Francesa, né? Que eles defendiam a liberdade, a igualdade, a fraternidade. Então, dentro dessas três palavrinhas, eles vão pegar e colocar dentro dos poemas, porque os autores dessa época eles queriam ter liberdade, autonomia na escrita. Ah, professora, quais são as características? Ela fala muito de romantismo, romântico, romance. O que a gente pode lembrar? O que que é interessante a gente saber, principalmente para agora, o contexto que a gente vive hoje? Primeiro é que os românticos eles queriam, de certa forma, acabar com esse vínculo literário, intelectual que nós tínhamos em relação a Portugal.
Então, o romantismo ele vai se opor a tudo que era clássico, a subjetividade, as abstrações, né? Falar de sentimento, falar de emoções, né? Da individualidade é algo muito forte dentro desse movimento literário. Temos aí a presença de pessimismo, de melancolia, de tristeza, né? Os poemas românticos, normalmente, eles trazem essa abordagem mais subjetiva, mais sentimental. Mas, ao mesmo tempo, também a gente vai ter poemas que falavam sobre a exaltação da nação, a ideia de patriotismo, de sonho por ter uma pátria perfeita, né? A ideia de cultura popular, o índio ele vai ter um destaque grande. Vai ter também poemas, poetas que falam sobre a crítica social, como vivíamos na época, né? Essa relação de poder que Portugal tinha em relação ao Brasil, né? Como os negros eram tratados. E a natureza é algo que vai chamar muita atenção, né? Então, os poetas eles gostavam de supervalorizar a natureza, que era belo, as terras, as árvores, né? Tudo que era belo. Então, são algumas características que é importante que vocês aprendam quando nós falamos de romantismo. Então, o romantismo ele vai desde a individualidade, o sentimentalismo, a melancolia, né? O morrer de amor, né? Até as questões sociais. E romantismo, quando a gente fala desse movimento literário específico, a gente vai lembrar que ele é dividido em três fases, três momentos ou três gerações, é a mesma coisa, certo? A primeira fase, para ficar mais claro no estudo de vocês, a primeira fase a gente é conhecida como indianismo. Então, se vocês observarem esse nome, indianismo, a gente vai lembrar logo do índio. Então, o índio, gente, ele é protagonista dessa primeira fase do romantismo. O índio ele é visto como um herói nacional, então, de herói mesmo. Então, dentro do indianismo, a gente vai falar sobre a natureza, sobre a ideia da cor local, né? Essas misturas de raças, do negro, do branco, do indígena, né? Lembrando que, nessa época, o conceito de raça ainda era diferente do que a gente tem hoje. Então, a ciência comprovou que hoje nós não temos mais várias raças, a gente tem várias etnias, várias pessoas diferentes, com características, formas de viver, né? Mas a ideia de raça hoje ela é única, ela é unificada. É a raça humana, não existe várias raças, existe apenas uma. Como eu disse, o índio é protagonista, a gente vai falar sobre nacionalismo, patriotismo, essa ideia de defender as cores da bandeira, né? Que volta e meia ela vem sendo discutida aí por alguns políticos. Vamos ter também o maior representante, é Gonçalves Dias, onde ele vai produzir alguns livros poéticos, como o Primeiro Canto, Os Cantos do Piagas, e tem um poema dele específico que eu acho que vocês, inclusive, já ouviram muito, né, os professores de vocês, falarem sobre a canção do exílio. É um poema muito forte, é um poema que sempre retoma a ideia de nacionalismo, né, de exílio, quer dizer alguém que saiu da sua cidade ou do seu país e foi mandado embora à força mesmo, como se fosse uma ditadura, né? E lá o eu lírico, lá Gonçalves Dias, ele vai trazer essa ideia de saudade, de saudosismo do Brasil, né? Então o poema ele diz mais ou menos assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam não gojeiam como lá. Então ele faz uma comparativa, né? Um comparativo entre Portugal, Lisboa, que é onde ele estava exilado, e Brasil. E uma curiosidade também, talvez muitos de vocês saibam, outros não, o próprio hino nacional, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Ele faz toda uma descrição da terra brasileira, cenário da natureza. Então, o hino nacional ele foi criado justamente no período do romantismo, nesse período de 1830 e alguma coisa. Então, olha como é importante essa fase do romantismo, né? O hino nacional que a gente canta até hoje nas escolas, né, no esporte,
O tempo todo as pessoas estão cantando, estão fazendo reflexões, então foi criado justamente no período do Romantismo. Aí eu trouxe só um poeminha, um trechozinho rápido para vocês entenderem como o índio, que ele foi protagonista, né? Ele foi importante na primeira fase. O poema se chama Juca Pirama, onde ele vai enaltecer uma tribo chamada tribo Tupi. Já ouviram falar, né? Tupi, Guarani, enfim. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante que agora é errante por fardo inconstante. Guerreiros nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Olha só como ele traz essa ideia do índio mesmo, do índio forte, do índio bravo, aventureiro, né? Então, essa foi a primeira fase. A segunda fase é totalmente diferente da primeira. Observem que as fases elas são diferentes, mas em alguns momentos elas se assemelham bastante. Essa segunda fase é chamada de mal do século, ou ultrarromantismo, ou byronismo. É a mesma coisa, certo? Por que, professora, mal do século? Porque nessa época não tínhamos as tecnologias, as formas preventivas em relação à saúde como a gente tem hoje, as vacinas, né? Então, o mal do século faz referência a muitos jovens que morriam por realmente ter pegado uma doença como a tuberculose e não ter se curado, né? É como se fosse uma catástrofe mesmo, como está sendo agora a Covid. Claro, nas devidas proporções, pelo amor de Deus, né? Então, muitos morriam jovens, eles não tinham uma vida assim tranquila, a vida deles era muito vida de boêmio, né? Tocava o dia pela noite, ficava tocando violão, bebendo muito, né? Então, eles não tinham aquele cuidado com a saúde. E a morte, para a galera aí dessa segunda fase, era algo tranquilo, a morte era um refúgio, né? Então, o mal do século, eles vão trabalhar com o quê? Vão mergulhar no interior, no mundo interior. Eles tinham uma certa idolatria pela morte, falavam sobre amores impossíveis, então nos poemas vocês vão observar. É como se fosse a sofrência agora de 2021, né? Essa sofrência onde os cantores sertanejos de arrocha, né, produzem todo uma música que vai falar sobre essa paixão que não é correspondida, esse morrer de amor, né? É muito comparativo. Lá do século, a gente está falando do século XIX, viu? Então vai falar muito de saudade, de dor, de sofrimento. E a gente vai ter uma influência de um poeta inglês chamado Lord Byron, ou Lord Byron, né? E o autor mais importante vai ser Álvares de Azevedo, mas aí a gente também vai ter Junqueira Freire, Casimiro de Abreu e Fagundes Varela. Álvares de Azevedo vai escrever várias obras, dentre elas as mais importantes, Lira dos 20 Anos e Noite na Taberna. Então, alguns desvios de ortografia por conta da digitação, desconsidere, tá? Então, Álvares de Azevedo é esse poeta que vai falar justamente sobre essa ideia de morrer, de tristeza, de melancolia, né? E aí tem um poema dele que eu escolhi um trechozinho chamado Amor, que vocês vão observar bastante das sofrências aí das músicas atuais, né? A menos. Quero de amor viver no teu coração, sofrer e amar essa dor que desmaia de paixão. A tua alma em teus encantos, na tua palidez, nos teus ardentes prantos, suspirar de languidez. Quero em teus lábios beber os teus amores do céu, quero em teu seio morrer. Olha como essa ideia de morte, né, de morrer de amor, literalmente, aí a galera morria mesmo de amor. O índice de suicídio era muito alto nessa época, né? As pessoas não se cuidavam. Então, é uma fase que foi muito importante dentro da nossa literatura e que reflete um pouco a sociedade de hoje, né? E para fechar, vamos falar um pouquinho sobre o condoreirismo. Reflitam bem essa palavrinha, condoreirismo. Condoreirismo vem de condor. O que é condor, professora? Condor é uma espécie de ave lá do século XIX, né? Essas aves, elas tinham um poder de voar muito alto, né? Elas eram conhecidas como as aves que voavam alto e era o símbolo da liberdade. Então, os poetas do condoreirismo, dessa última fase, eles pregavam essa liberdade. Eles queriam ter liberdade na criação,
eles queriam desprender um pouquinho de Portugal, né? Eles falavam sobre as questões sociais, que até então o romantismo, a galera não focava muito isso, né? Então, as questões sociais, de lutas mesmo, de reivindicações, a questão da ideia coletiva, de pensar sempre no outro, na sociedade, nos problemas que tinha na sociedade. As questões abolicionistas que eu falei lá no iníciozinho, em 1888, né? Quando teve a implantação da Lei Áurea, onde os negros, a partir de então, seriam libertos, na teoria, porque na prática a gente sabe que é diferente. E tem um cara que vocês não podem sair do segundo ano sem conhecer esse cara, né? Castro Alves é um poeta baiano, aqui do interior da Bahia, onde ele vai abordar muito essa questão do negro, da ideia de abolicionista. É tanto que ele ficou conhecido como o pai dos escravos. Então, quando vocês lembrarem de Castro Alves, vocês vão lembrar que ele ficou conhecido como o pai dos escravos, porque realmente ele defendia os negros, né? A cultura, defendia a sua liberdade. E aí ele vai escrever dois poemas, né, clássicos. Quando a gente fala de Castro Alves, a gente lembra deles. Navio Negreiro, Vozes da África. Claro, gente, que ele vai fazer poemas também falando de amor, de sedução, mas o foco mesmo era um poema de cunho social mesmo. E também a gente vai ter Tobias Barreto, entre outros poetas importantes. Eu trouxe um trecho de Navio Negreiro para vocês observarem. Ele vai fazer uma pequena descrição de como os negros vieram da África em situações subhumanas. Observem como é um trecho muito forte, né? Mesmo a gente vivendo em tempos assim, onde o racismo ainda prevalece, mas observa como o negro ele foi tratado. Então, o poema chama-se Navio Negreiro. Era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas a vermelho brilha, em sangue a se banhar, tine de ferros estalar de açoites, legiões de homens negros como a noite horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Olha como é forte. Olha como a gente observa e a gente se projeta lá nessa época, né? E dá uma certa indignação. Então, meus queridos, esse foi um breve relato do romantismo, da primeira parte. A gente está falando apenas dos poemas, dos poetas românticos, mas na próxima aula, no próximo encontro, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a prosa romântica, ok? Então, bom estudo, façam anotações das dúvidas de vocês, né? Façam anotações do que vocês acharem interessante, pesquisem mais sobre esse movimento literário, que ele é muito interessante, ele é fantástico, é um movimento literário super atual, né? Então, fiquem com Deus, bons estudos.